Iniciar. Pronto. Agora nós estamos ao vivo e a cores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês estão me assistindo. E bom dia para os que estão aqui presentes. Eu sou o professor Jeremias, matemática, e nossa aula é cálculo para o curso de agroecologia. Pode ficar tranquilo. É o que a gente vai precisar, né? A gente vai precisar de algumas bases, mas muito tranquilo, lá de potenciação. A gente vai ver aqui no slide. Nosso intuito da aula de hoje é a introdução ao cálculo. Hoje nós vamos ter uma conversa muito bacana, fazer uma revisão do que a gente precisa saber para poder entrar no cálculo. O cálculo ele já começa com função. Então, nós temos aqui uma apresentação. Eu vou sair aqui da tela. Qualquer coisa vocês podem me chamar aí. Vamos lá. Deixa eu ver se está passando o slide para vocês. Tá. Então, nesse primeiro slide, você tem assim, função, conceito, né? Função, conceito. Opa, sei demais. Então, aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver o meu mouse. Consegue. O que é uma função? Uma função, ela é uma relação especial entre dois conjuntos, tá? Função é uma relação especial entre dois conjuntos. Vocês podem observar que aqui no primeiro conjunto, né, você tem uma bolinha vermelha saindo do conjunto A e ele manda uma seta para um conjunto B. Essa bolinha do conjunto B, eu coloquei ela na cor azul. Aí vocês vão relembrar lá das primeiras aulas de matemática, que a gente chama isso aqui de conjunto A, conjunto B. A gente chama que o conjunto A ele é dominante, né? É de onde sai a seta. E o conjunto B a gente chama de contradomínio, né? Isso aí agora a gente está lembrando uma coisa muito antiga, né? A gente já deve ter estudado, não sei, sétima série. Conjunto A, domínio. Conjunto B, contradomínio. Aonde as setas se ligam, ou seja, onde a bolinha vermelha sai e toca na bolinha azul, aonde toca eu chamo de imagem, né? Então é isso que a gente aprendeu, né? Então dentro do contradomínio nós temos as imagens. Nesse caso aqui dessa primeira função aqui, A e B, no slide de vocês tem três imagens, né? Então a primeira da esquerda, você perceba que a seta passa entre A e B, tem uma letra F. F de quê? F de função. A função ela é essa caixinha que transforma a bolinha vermelha em uma bolinha azul. Isso é uma função. Tá? Isso é uma função. O segundo desenho, conjunto A e conjunto B, você tem também de cada bolinha vermelha está saindo uma seta. Mas no conjunto B, você tem uma bolinha azul que está chegando duas setas. Continua sendo função, tá? A gente vai já ver as classificações das funções. A gente só está relembrando aqui o que a gente já viu lá no ensino médio e talvez até no fundamental. Então, aqui nesse desenho do centro, você tem bolinhas vermelhas se transformando em bolinhas azuis. A diferença é que tem uma bolinha azul no conjunto do domínio, que eu chamo essa bolinha azul de imagem, tá? Que está chegando duas setas. Continua sendo conjunto, tá bom? Continua. Eu vou tirar bem aqui a minha imagem para melhorar a visão de vocês aí. Pronto, acho que ficou melhor. A última imagem, a última relação, que é o conjunto A e B, a gente diz que não é uma função. Por que, professor, não é uma função? Porque para ser função, é se, somente se. Tá vendo essas bolinhas vermelhas? De cada bolinha vermelha tem que sair uma única seta. Não pode ter bolinha sem seta no conjunto domínio. Não pode ter
bolinha sem seta no conjunto domínio. No conjunto contradomínio, que é o conjunto B de bola, pode chegar duas setas em uma bola. Mas no conjunto domínio não pode ter duas setas saindo. A galera que está aqui presente, de boa, vocês entenderam isso? Então esse é o segredo de que é uma função. Função é isso. A gente está vendo por imagem, depois a gente vai ver no gráfico. Né? Nossa, professor, eu odeio gráfico. Não tem como não. Função tem que ter gráfico. E do gráfico, a gente vai ver isso na função escrita, ou seja, numa equação. Tá? O conhecimento foi construído em vocês dessa forma. Lá do fundamental até o ensino médio foi dessa forma. Então, essa é a ideia de função. Tá bom? Paulo, de boa? Show! Isso é que a gente leva 6 meses para entender que função é quando só sai uma setinha do domínio. Pode chegar duas da mesma bola vermelha no azul? Pode. Só não pode sair duas setas do vermelho. E nem ficar vermelho faltando. Pois bem, aí aqui nesse outro slide, cheio de coisa aí que vocês estão vendo, né? Nós estamos fazendo uma retomada, por isso que não tem muito cálculo, é só conversa. Nós temos aqui função e classificação, né? Então vamos lá. As funções, né? As funções, ela tem 3 classificações, que é o que vocês estão vendo na seta. Então, no slide. Ela pode ser injetora, sobrejetora, objetora. Professor, eu ouvi falar nisso há muito tempo. Sim, mas vamos fazer a retomada rapidinho, que a gente precisa saber disso. O primeiro, na sua imagem que você está verificando, você está vendo que a primeira tem assim, relação, função. Qual é a descrição para você entender o que é uma função? A gente já acabou de ver. Não sobra ninguém no domínio. Quem é o domínio, professor? É o conjunto que está mandando as setas, tá bom? No caso aqui é o conjunto A, que está mandando as setas. Não sobra ninguém, tá bom? Só sai uma flecha de cada elemento de A. Ponto. Nós temos esse trato. Isso é função. Professor, se sair duas setas, não é função. Professor, mas no contradomínio pode chegar duas setas? Pode chegar duas setas. Não pode sair duas setas do primeiro. Agora, o que é uma função injetora? Veja bem, na imagem que vocês estão vendo, a injetora é quando, no contradomínio, que é o conjunto B, só chega uma flechada. Estão vendo? Do 1 chegou uma flecha no número 4, que é a imagem 4, no contradomínio B. Do 2 chegou uma flecha no 5. Então, no meio, entre eles, tem uma função, que é o que nós estamos estudando. Tem uma função, uma caixinha que muda as coisas. Pois bem, professor, mas sobrou no B. Não tem problema sobrar não, tá? A injetora, ela sobra. Ah, professor, então a característica da injetora é essa. É que só sai uma seta do domínio e chega uma seta no contradomínio. Pode sobrar elemento no contradomínio, não tem problema nenhum. Se a gente fosse falar de imagem, na função injetora que nós estamos vendo em tela, a imagem é 4 e 5. O domínio é 1 e 2. E o contradomínio é 3, 4 e 5. Beleza? Tranquilo, Susan, Paulo? Entendemos o que é injetora? Injetora leva apenas uma flechada em B. Bom? A gente já sabe que só sai uma flecha de A. Isso é básico para todo mundo. O que é a sobrejetora? Fácil para vocês relembrarem. Fácil. Não pode sobrar ninguém em B. A sobrejetora não pode sobrar ninguém em B, sem flechada. Professor, mas aí você tem no domínio aqui 1, 2 e 3. E lá no contradomínio só tem 4 e 5. Pode? Pode. Está chegando a seta no 5 saindo do 2 e está chegando a seta no 5 saindo do 3.
não tem problema nenhum. Não pode acontecer sair duas setas do domínio, ou seja, do conjunto A. Não pode. A diferença da injetora para a sobreinjetora, não sobra ninguém, tá? É cara crachá, não sobra ninguém. Peguei, professor, tá de boa, tranquilaço, que revisão. Se fosse essa aula lá no ensino médio, eu tirava 10 em tudo. E o que é a bijetora? De boa, é quando ela é injetora e ela é sobrejetora ao mesmo tempo. Como assim, professor? Olha, do jeito que está aí ó, a imagem. Ó. Nós temos saindo do domínio 1, 2 e 3, e nós temos chegando no contradomínio 4, 5 e 6. Não sobrou ninguém. Todo mundo levou flechada, tá? E todo mundo só levou uma flechada, tá bom? Então, se levar duas flechadas, não sobrou ninguém, levou duas flechadas, é bijetora? Não. Ela é sobrejetora. Entende? Para ser bijetora, tem que ser, saiu um, chegou um, não sobra ninguém. Não pode ter duas flechadas no B. Ela é tudo ao mesmo tempo. Belezinha, né? De boa essa primeira parte de classificação? Eu espero que sim. Eu coloquei um resumo, assim, eu botei assim, descrição informal, né? Descrição informal. Depois vocês voltam na gravação, dá uma lida, mas é muito tranquilo. Injetora leva só uma flechada, sobrejetora não sobra ninguém, pode ter duas, três flechadas, não tem problema nenhum. Bijetora ela é tanto injetora como sobrejetora ao mesmo tempo. Ou seja, o tanto de elemento do domínio vai ter no tanto de elemento de contradomínio, cada flecha chega apenas em um. Isso é a nossa classificação de função. Não muda, é isso, tá? É isso. No lado direito, tá? A imagem que vocês estão vendo, tem uns gráficos. Professor, o que é esses gráficos? Esses gráficos a gente chama de tipo de função, porque a gente viu a classificação da função. A classificação, ela é classificada em injetora, sobrejetora, bijetora. E ela tem vários tipos. Então, eu coloquei aqui meia dúzia de tipos de função. Começando pela função que está escrita assim, ó, função linear. Tá? Função linear. A função linear, ela é fácil, porque ela é de primeiro grau. Professor, como assim de primeiro grau? É porque em cima desse x, ó, tem f de x igual a x. Tem um número 1. É porque a gente não escreve, ele é invisível. Mas ele tem o número 1 aí em cima. Então, ele é uma função de primeiro grau. Ah, entendi, professor. O segundo gráfico, e eu coloquei eles aqui só para vocês relembrarem como é a cara das funções. Isso aqui vocês já viram lá no ensino médio. A gente está na aula de introdução ao cálculo. Vocês já viram, a gente não chegou ainda na introdução. A função linear, então, tem essa cara, ela é uma reta, tá? A função quadrática, por que eu chamo de função quadrática? Ou função do segundo grau? Professor, eu não sei o que é isso. Sabe sim, porque quando você estudou um negócio chamado Bhaskara, resolver a equação do segundo grau, você tem que ter estudado isso. A função do segundo grau ela tem essa cara, é uma parábola. Essa parábola pode estar para cima ou para baixo, dependendo do ar. Né? Se A é positivo, se A é negativo. Quem é A, professor? A é aquele coeficiente, lembra? O primeiro número que vem do lado do X. Ali era o A. Se o A é positivo, para cima, se é negativo, para baixo. É uma parábola, é um sorriso. Tá? A cara da função, essa que vocês estão vendo. Função modular. Professor, o que é função modular? É quando tem duas barras. Não é colchete, não é parênteses. É quando tem duas barras na equação. Quando vem barra na equação, ele está dizendo assim, não me interessa o sinal, tá bom? Não me interessa o sinal do x, o sinal que você vai substituir no x, né?
Vocês estão lembrando disso? Por exemplo, se o x é igual a menos 1, você vai botar x igual a 1. Se o x é igual a 1, você vai botar o x igual a 1. O sinal não interessa no x. O sinal da equação continua o mesmo. Bom, isso é uma função modular. Olha a carinha dela. Bate e volta. Bate e volta. Tá? Essa função modular é a cara daquela função que a gente estudou na física chamada reflexão. Ou reflexão. Refratação é quando muda de meio. Reflexão, ou seja, bate e volta. Bate de um lado, volta do outro. Função exponencial. Está aqui a carinha dela. Relembrando, quando é que é uma função exponencial? A função exponencial quando a variável está onde? Está no expoente. Professor, o que é expoente? Expoente é aquele que fica em cima do número. Tá? Aquilo é expoente. Então, quando a variável está em cima do número, isso é uma função exponencial. Professor, x elevado ao quadrado é uma função exponencial? Não. Porque x é a variável, x está na base. X está na base. Professor, e o que esse E que está aqui tem uma letra E? O nome dessa letra E chama-se Euler. Número de Euler. Euler, ou Euler, que vocês vão encontrar na internet. É Euler ou Euler. E-U-L-E-R. Isso é uma função exponencial. O Euler, ele é um número. Ele é 2,71, 82, 81, 83. É o valor do Euler, ou Euler, tá? De Leonardo Euler. Ele é um número. A variável está em cima. Professor, o que é variável? É o que vai mudar, galera. É o x, vai mudar. O x pode ser qualquer número, então ele está em cima. Qual é a cara da função exponencial? Essa cara aí, ó. Ela vem, ela é uma assíntota. Nesse caso aí está passando no zero. Ela vem da esquerda e vai para a direita. Se é positiva, a intenção dela é igualar com o y, né? É subir. Se é negativa, ela desce para o y negativo. E aí também nós temos uma função polinomial do terceiro grau. Terceiro grau por quê? Porque x elevado a 3. Professor, isso aí não parece uma função exponencial? X elevado a 3? Não é, porque o x é a variável, está na base. Para que fosse, seria tipo 3 elevado a x. Aí é o exponencial. Mas aqui é polinomial de terceiro grau, porque está elevado a 3. E o que está variando é o x. O que está variando está elevado a 3. Ela tem essa carinha aí, bonitinha, que vai fazendo algo que a gente chama de onda, né? Uma função de seno também faz essas ondas. Literalmente vai fazendo uma onda. Isso é uma função de terceiro grau. Professor, e se fosse x elevado à quarta? Era uma função de quarto grau. Continua sendo uma função polinomial. A função polinomial tem essa cara aí, que a gente está vendo aqui no slide. Eu não estou fazendo a descrição nesse vídeo nosso, porque até então a gente não tem essa necessidade com nossos alunos, né? Vocês conseguem ouvir e ver e ler o que está no slide. E por último, eu botei uma função chamada função logarítmica, que é que vocês já ouviram falar e todo mundo odiava, ou só eu odiava, talvez vocês amavam, mas eu odiava log. A função logarítmica é aquela função que usa log. Tá? A função logarítmica é uma função que usa log. Ela tem essa carinha que vocês estão vendo. Ela sempre parte perto do eixo y. Tá? A função exponencial, ela sempre parte do eixo x. Professor, eu não sei o que é x. Galera, x é o que está deitado. A gente chama de eixo das abscissas. É o x que está deitado. Quem está em pé é o y. A gente chama de eixo das ordenadas. Lembra disso? Lembrou. Tenho certeza que lembrou. A nossa aula aqui é só de revisão. Professor, ainda não vi nada de ensino superior. Calma. Calma, a gente está fazendo a revisão. Se você não sabe o que é função, não sabe o tipo de função, como é que a gente vai chegar lá no cálculo? Agora, a gente está vendo em tela algo chamado limite de uma função. Limite de uma função. Caraca, professor, e o que é o limite da função? Estudar o limite de uma função é importante porque permite entender como a função se comporta quando sua variável independente se aproxima de um determinado valor.
Como assim, professor? Vamos aqui, vamos pensar. Nós somos aqui do Centro-Oeste. Imagina que você faz uma viagem de Brasília a Goiânia. Então, de Brasília a Goiânia, vamos dizer que tenha 300 quilômetros. Eu não sei na exatidão, mas vamos pensar que seja 300 quilômetros. E vamos dizer que você gastou 3 horas. Logo, você vai dizer que fez 100 quilômetros por hora. Porque a cada hora você andou 100 quilômetros. Se era 300 quilômetros, você andou 3 horas. Então, você está dizendo para mim que a sua velocidade média foi de 100 quilômetros por hora. Tá bacana, tá certo, não está errado. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. É verdade que você andou 100 quilômetros por hora? Não é verdade. E os sinais vermelhos? E o quebra-mola? E a parada para abastecer? Hã? Não, professor, o tanque do meu carro é grande. Tudo bem, mas eu tenho certeza que você não andou 100 quilômetros por hora. Todo o tempo 100 quilômetros. Você não andou 100 quilômetros dividido por 60 minutos. Ah, é verdade, professor. Tá, e como é que eu posso dizer para você, saindo aqui de Brasília e chegando em Goiânia, por exemplo, passa por Anápolis. É um dos caminhos, não precisa, mas digamos que você passa por Anápolis. E eu pergunto, qual era a tua velocidade lá em Anápolis? Esse é o ponto. É o determinado valor que ele diz aqui, ó. A função como é que a função se comporta quando a sua variável independente se aproxima de um determinado valor. Quem é a sua variável independente nesse nosso exemplo? É a velocidade. A velocidade é que está variando, né? A hora é 80, é 70, é 100, é 120, tá? Mas eu pergunto, qual era a sua velocidade lá em Anápolis? Aí você vai usar um negócio chamado limite de uma função, tá? Limite de uma função. Porque a função você já tem. Você pegou os 300 quilômetros, dividiu pelo tempo que você gastou, e você disse que deu 100 quilômetros por hora. Isso é uma função, tá, galera? Pegou, é uma função que na física a gente chama de velocidade média. Você pegou e dividiu o espaço percorrido, né, pelo tempo. Bom, aí, como é que você determina lá em Anápolis? Você determina usando o limite de uma função. Vou só dar um exemplo mais claro. Existe um instrumento no carro que se chama velocímetro. Velocímetro é onde você vê a velocidade. Aquela velocidade chama-se velocidade instantânea. Ela é calculada automaticamente quando você bate o olho. Aquele teu velocímetro está fazendo um limite de uma função. Ele está fazendo uma derivada ali. Galera que está aqui com a gente aqui, de boa. Sei que eu estou falando rápido porque é uma retomada, mas eu acredito que vocês estão entendendo o que eu estou falando. A matemática ela precisa de certa abstração, de você imaginar o que eu estou querendo dizer. Tá? Por enquanto a gente não entrou nos cálculos ainda. Então, velocidade, limite da função é isso que a gente vai estudar. Limite. Eu botei um exemplo em tela, vocês estão vendo aí, ó, velocidade instantânea. Aí é tudo isso que eu estou falando para vocês. Velocidade média, espaço dividido por tempo, e aí isso vai te dar um limite. Um limite. Apareceram uns termos novos, a gente vai usar. Não, fica tranquila, tem medo de cálculo não, é de boa. Tem uma linguagem nova aí, que é limite, aqui é em variação de t, a gente vai, quando a gente estiver na outra tela, que não vai ser só slide não, tá, galera? Eu tô passando slide para fazer a retomada. A gente vai já partir aqui para o quadro para resolver equações. Outro exemplo aí, ó, crescimento de população, que é muito também a área da biologia, é a área da agronomia, é a área da agroecologia, porque número de indivíduos pode ser qualquer coisa, tá? Plantação de milho, feijão, tá bom? Pode ser qualquer coisa, número de indivíduo. Você está vendo no seu gráfico que está assim, número de indivíduo no eixo Y, ou seja, no eixo vertical, e tem tempo no eixo horizontal. Então, é o crescimento em função do tempo. Perdão, é o número de indivíduo em função do tempo. E aí você vai perceber que existe uma linha azul que você chama de tamanho da população máxima suportado pelo ambiente.
é o tamanho, digamos assim. Por isso que quando vocês vão plantar, vocês não podem jogar uma mão cheia de semente, sei lá, de milho na cova. Vocês não podem. Por quê? Não, professor, porque aí não cresce, um vai abafando o outro, né? Aquela linguagem da roça que a gente usa. Isso, berço, Paulo, muito bem. Mas matematicamente é porque existe um limite que para aquela semente do milho germine, né? Para que ela cresça, ela precisa de determinado espaço. E para ter determinado espaço, eu não posso ter várias sementes explodindo ao mesmo tempo do meu lado, germinando. Como é que eu calculo isso? Pelo número de pé, né? De caule de milho que vai brotar, existe já um cálculo que diz o tanto. E você percebe que tem uma curva vermelha, que tem assim, curva de crescimento real. É uma curva. Para que a gente falou agora há pouco sobre cálculo, sobre integral? Esse aqui é um exemplo. Ó. Se eu perguntasse para vocês como calcula essa área que está no meio aí, ó, que está entre essa curva preta, que tem curva de potencial biótico, e essa curva de crescimento real, tem aí em cima tem uma linha azul, bem no meio tem uma cor diferente, meio verde, verde claro. Isso você resolve por integral. Não tem como a gente resolver isso por geometria plana, geometria espacial, não tem como. A gente tem que resolver isso por integral, que é o que a gente vai ver até o final do curso. Então, a grosso modo, a gente precisa saber o limite, porque quando você está lá no terreno, tá? E você está lá na sua plantação, você já fez todos os seus cálculos, calculou a distância de uma planta para outra que você está plantando, você calculou quantas vai colocar na fileira, você calculou a área da tua plantação, mas digamos que a área da tua plantação ela é uma curva. Digamos que a área da plantação é uma plantação que começa num vale, sobe um morro. Como é que tu calcula a área? A gente vai calcular essa área através do integral. Mas antes de calcular, a gente vai ter que dividir. E para dividir, de quanto em quanto espaço está o pé de milho, que a gente está usando o exemplo do milho. De quanto em quanto espaço está de quanto em quanto cova, né? Eu vou chamar de cova, não sei a linguagem correta, me perdoe. Mas eu na roça eu plantava, chamava de cova, né? Onde eu botava a covinha lá. De quanto em quanto espaço está? Você calcula isso através da derivada. Matematicamente, a nível superior. Professor, mas por que eu tenho que saber isso? Porque, galera, como é que é dividido o ensino para vocês? E para nós também, né? Ensino fundamental e médio, a gente chama de educação básica. O que eu tenho que saber no ensino fundamental e básico? Eu tenho que saber aplicar toda aquela matemática, toda aquela física, toda aquela geografia, toda aquela história. Eu tenho que saber aplicar. Aplicar. No ensino superior, vocês precisam entender algo que a gente chama sobre o espírito da ciência, que é por que aquilo é daquele jeito. Em outras palavras, no ensino superior, vocês aprendem a linguagem técnica. Técnica. Né? Então, você não vai dizer, olha, só dá para colocar 2 sementes de milho na cova ou no berço, porque senão vai crescer, um vai matar o outro. Não é isso que você vai dizer. A nível superior, você vai dizer, não, há um limite de crescimento, e esse limite de crescimento é calculado, e que nós chegamos à conclusão que, no máximo, comporta 2 sementes. Tá? Se for usar o exemplo do milho que nós estamos conversando. Se fosse usar na biologia, você ia dizer o número de, por exemplo, bactérias permitidas. Por exemplo, a água que nós ingerimos, mesmo a água mineral, ela tem um limite permitido de cloriformes fecais, né? De cloriformes fecais. Há um limite permitido. E como se calcula? Através de um limite de uma função. Beleza, professor. Já entendi tudo. Adiante. Esse slide
é top. Lembrando que vai estar, essa nossa apresentação estará disponível lá no NEAD, tá? Lá na nossa sala de aula, no NEAD. Você pode acessar a qualquer outro momento. Falando de limite de uma função, agora ficou um pouco mais bonito aí esse gráfico, tá? A definição de limite de uma função técnica é essa que nós estamos vendo. Eu vou ler para vocês entenderem a simbologia. Seja f uma função definida, f é uma função, definida é um intervalo, tá? E seja a pertencente dentro desse intervalo, é o que ele está dizendo. E você está vendo no seu gráfico que tem a letra A, no eixo X tem a letra A, e esse A está dentro do intervalo, né? Intervalo que ele andou ali do zero. Nós vamos trabalhar isso agora, depois que acabar esse slide. Dizemos que a função é contínua no ponto A se o limite, quando x tende a A, de f de x for igual a f de A. Professor, não entendi nada. Aí aqui eu vou dar uma pausa. Eu vou sair dessa nossa apresentação. Né? Eu vou sair. Eu vou abrir aqui um outro quadro, que é um quadro que nós vamos começar a riscar. Nós vamos riscar agora, porque agora começou. Eu vou parar essa apresentação. Opa! Eu vou parar essa apresentação. Eu vou compartilhar agora um quadro branco. Um quadro branco, onde a gente vai começar a brincar. Essa aula estava muito filosofia, a gente está só falando. E a aula de matemática é só falando, é filosofia. Vamos lá. Agora vocês estão vendo aí um quadro, tá? Um quadro branco. Se tiver muito pequeno na sua tela, do lado direito, em cima da figura, na imagem que você está vendo, tem uma setinha de aumentar e diminuir, tá? Você clica nela que vai aumentar o quadro. Bom, para os que estão aqui com a gente, vocês estão conseguindo ver um quadro branco aí, uma tela? Beleza, né? Show. Vamos trabalhar o que nós estávamos conversando agora há pouco nessa tela. Olha só, aqui agora. E nós vamos agora brincar aqui um pouquinho. Nós estamos trabalhando o limite de uma função. Deixa eu dar uma limpada bem aqui nessa área. Deixa eu tirar essa imagem aqui do IF. A gente poder riscar. Então, vamos brincar aqui. Então, é assim. Limite de uma função. Vou pegar uma caneta. Pronto, canetinha. Vamos lá. Olha só, galera, o que ele está falando aqui, ó. Vamos agora usar uma linguagem. Como se escreve, como se define limite? Toda vez na equação, vai vir assim, ó. Limite, Opa, peraí, tem algum coleguinha nosso aqui falando aqui no grupo. É o Marcel, eu estou tentando ajudar ele a entrar, mas ele disse que não lembra o e-mail de aluno. Será que pode entrar com outro e-mail? Não, ele pode clicar nesse link que está aqui no WhatsApp, ó. Lá tá pedindo e-mail quando vocês entram? Pede. Pede e-mail, né? Pediu. Uai, eu não sei se era para pedir. Eu acho que quando clicava era para pedir só o teu nome e a senha, né? Só Eu não não sei. pediu quando eu entrei direto pelo link do e-mail que o senhor mandou, mas se eu fosse entrar pelo outra. Ah, tá. Aí Tá. pede. Tá. Ah, é. Depois que eu mandei pelo e-mail. Não sei se ele. Não sei, agora eu fiquei na dúvida, mas
Eu fiz um teste aqui em outra pessoa, eu mandei no WhatsApp dela. Aí ela clicou e ela conseguiu entrar. Não sei se. Não, acho que não pediu e-mail. Eu não sei se o e-mail dela já estava cadastrado, sabe? Não sei dizer. Mas. Não sei. Vê se consegue ajudar ele aí. Se não, vai ficar gravado e ele assiste depois, tá bom? Fala para ele isso. A Cleane também estava com problema de transporte. Ok. Bem, a linguagem é essa, ó. Limite. Aí você escreve embaixo, quando x, aí a gente usa uma setinha. Essa setinha a gente chama de tende. Tende. Vou escrever aqui, ó. Tende. 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 De tender. Tende. Tende a, aqui, ó, usando esse gráfico que está aqui em tela, quando tende a A. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, aí aqui vai ter a função f de x. O que ele está dizendo é que quando você substituir A no lugar do x, olha o que vai acontecer. F de x vai ser igual a f de A. É o que ele está dizendo aqui no conceito, ó. Quando f de x foi igual a f de A. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque eu vou pegar o A que ele me deu, que é o ponto que ele me deu, eu vou botar no lugar do x. Então, o f de x vai ser igual a f de A. Deixa eu olhar aqui para a carinha de vocês. Eu acredito que está de boa. Vocês entenderam. Função é isso. Eu pego o valor que deu e eu substituo no lugar do x. Essa expressão que a gente acabou de escrever é o que está escrito aí nessa frase embaixo. E a gente, de agora em diante, limite vai vir assim. Limite, aí vem embaixo do limite, vem x, uma setinha, e vai vir números. Quer dizer que x tende a esse número. Professor, o que é esse número? Lembra lá de Anápolis? É como se eu dissesse, x tende a Anápolis. Qual vai ser a velocidade dele quando x tende a Anápolis? Aí vai ter uma equação lá em cima, né? No f de x é uma função, é uma equação. Você pega, substitui Anápolis em cada x e vai dar um resultado. Simples, simples. Isso é limite. Tá bom? O professor falou sobre contínua. Vamos aproveitar esse desenho, porque ele falou aqui sobre contínua. Né? Contínua. Deixa eu subir essa tela. Pronto. Ó. Ele usou a palavra aqui, função contínua, professor, e eu fiquei na dúvida. Como assim contínua? Contínua, galera, é o seguinte, é uma função que ela não muda aqui no vértice. Na inflexão, a gente chama de inflexão. Olha aqui nesse gráfico que a gente está em tela. Você tem um ponto A no eixo X, tá? Tá aqui o ponto A no eixo X, que é ele, ó, ponto A. E aqui no Y, nós temos a função onde você substituiu o X pelo A, ó. Aqui era X, você botou A, certo? Então, na junção, ó, na união do A pelo F de A, vai dar um ponto, que é esse ponto que está aqui, ó. Professor, e a função que você falou lá do conjunto? A função do conjunto vai estar aqui, ó. F de x, tá? Essa linha, essa cobrinha aqui é a função. Ah, professor, e como é que foi que você botou lá no conjunto? Porque até eu já tô agora, eu já esqueci que a gente viu lá na frente, negócio de domínio. Fica fácil, galera. Olha aqui, ó. Vamos fazer aqui dois conjuntos. Vamos fazer dois conjuntos aqui, ó. Dois conjuntos. Conjunto A, conjunto B. Olha só o que vai acontecer. No meio, eu tenho um f de x, que é a função. Então, entrou A no meu conjunto, domínio, passou pela função, a setinha, chegou em B. Chegou em B o quê? F de A. Chegou em B, F de A. Que é B. O conjunto A gente conhece também como X. E o conjunto B a gente conhece como Y. Então, passou pela função e chegou. É isso que está nesse gráfico. Deixa eu olhar aqui para vocês aqui e ver se fez sentido o que a gente tem estudado até agora. Tá fazendo sentido, galera, o que a gente estudou lá daquelas bolinhas vermelha e azul? No gráfico? Então, o domínio vai ser sempre o eixo X.
O contradomínio e a imagem vai ser sempre o eixo Y. A imagem vai ser sempre o eixo Y. A imagem está dentro do contradomínio, tá? Mas como a gente aprendeu, não necessariamente todo contradomínio é imagem. Lembra que pode sobrar. Uma daquelas classificações das funções, uma delas sobra, né? Então pode sobrar. Mas o Y, ele significa imagem, tá bom? Então, tudo que a gente estudou até agora, resumiu aqui, ó, no gráfico. Quando eu olho para esse gráfico, eu vejo domínio no X, eu vejo imagem no Y, eu vejo a junção ligando os pontos que unem a função. E por que ela é contínua? Porque quando ela passa dessa junção, quando ela passa desse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ó, quando ela passa desse ponto, ela continua, ó, tá vendo? Continua crescendo. Quer dizer que podia ter outro ponto aqui, ó, um ponto B que vai tocar nessa função, ó, vai tocar aqui, ó. Tô fazendo aqui uns tracinhos aqui, que vai tocar aqui nessa função. Quando toca na função, ele vai para onde? Ele vai para a imagem, que é em Y. Ele não pode seguir, ele vai para frente. Ele vai para a imagem, ó. E aí vai dar o que aqui? Um f de b. E assim ele vai indo toda a vida. Isso é uma função contínua. Professor, e o que é uma função descontínua? Descontínua. Vamos aproveitar esse desenho? Eu vou apagar uma coisa aqui, até mudar a cor. Quando é uma função descontínua, professor, imagina que chegou nesse ponto aqui, e isso aqui agora deixou de existir, ó. Deixou de existir. E aí começou de novo aqui nesse ponto, ó, no ponto vermelho. Aqui vai ser uma função aqui, ó, f de A, e aqui vai ser outra função, f de B. Será que vocês conseguiram entender isso que eu estou dizendo? Se você que está assistindo em casa aí não entendeu, manda aí um zap aí no grupo aí que a gente vai resolvendo aí. Mas a função descontínua é mais ou menos isso. Em vez de ter uma caixinha de transformação, em vez de ter uma função, vai ter o quê? Duas funções. Você entende por que chama de descontínua? Tem um espaço entre elas. Esse espaço não necessariamente precisa ser do jeito que está aqui, tá? Pode ser na vertical também. De qualquer forma, aí vocês vão lembrar que lá no ensino de base, vocês aprenderam um negócio chamado bolinha aberta, bolinha fechada. Lembrou? Isso, lembrou. A professora disse bolinha fechada, bolinha aberta, lá no estudo dos sinais. É para isso. Então, a função contínua, ela não tem descontinuidade. Se tiver descontinuidade, é uma função descontínua. Perfeito, show. Deixa eu ver mais aqui agora o que tinha no nosso slide. Tá, eu vou pegar do slide, que fica mais fácil para a gente não ficar mudando de tela. Então, beleza, tá aí, ó. Você volta o vídeo, dá uma relembrada. A gente acabou de ver o que é o limite da função. Professor, mas limite ó, galera, para ficar mais claro, aqui é 0, 0, ó. Aqui está saindo do zero. O limite dessa primeira função aqui, ela vai de onde? Do zero até o A. Ó, ela vai do zero até o A. Isso é um limite. A gente vai já aprender que também vem daqui, mas fica quieto. Por enquanto, entenda que o limite é do zero até o A. A área que nós estamos estudando é essa área aqui, ó. Essa aqui é a área. Tudo que acontecer, acontece aqui dentro. Tá bom? Tudo que acontecer, acontece aqui dentro. Isso aqui é o limite. E se fosse aqui de A para B, B começa daqui em diante. Começa daqui em diante, começa B. Beleza? Vamos limpar essa área aqui, ó. Vou dar uma limpada. A gente colocar um outro quadro, tá? Olha o outro quadro aqui. Deixa eu selecionar ele aqui direitinho. Agora que nós já acertamos tudo, vamos ver isso aqui. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês aí.
Isso, tá aparecendo sim. Aqui, o que a Susan está digitando? Com certeza, sim. Com certeza vai conseguir relembrar, sim. Porque na hora da prática lá de fazer os cálculos, a gente vai tomando, fazendo a retomada. Vai fazendo a retomada, né? A gente vai fazendo a retomada. Mas vai dar certo, sim. Vamos lá. Agora, vamos adiante. Vamos colocando número aqui nas coisas. Pessoal, agora o negócio ficou complicado aqui. Ficou não. Vamos colocar números. Até agora a gente falou, virou filosofia. Vamos colocar números. Então, galera, eu quero chamar a atenção para vocês. Deixa eu ver aqui como é que está na imagem. Tem um gráfico. Olha aqui o gráfico. O gráfico aqui já vem dizendo o que a gente estava falando agora há pouco. Ó. A palavra tende. Tende. Olha aqui, tende. Tá? Tende, ó. Tende. Que nós falamos agora há pouco. Olha só esse gráfico. Tem tudo aqui, ó. Aqui é a função que nós falamos. Aqui é o domínio, ó, aqui no 2, que está no eixo X. É o 2, é o domínio. Então, entrou 2 e saiu na imagem, no Y, 4. Por quê? Porque passou por essa função. Como assim? A função, galera, pode vir assim, ó, f de x, isso aqui é a função, igual a x ao quadrado menos x mais 2. Mas ela também pode ser assim, tá? Ela pode ser y igual a x ao quadrado menos x mais 2. Não vai mudar nada. Porque tanto f de x como y é a imagem, é o produto, é aquilo que passou depois da caixinha de transformação que a gente chamou de função. Beleza? Então, ela tem essas duas linguagens de matemática, fx, fy. Tá? Tá. Então, vamos dizer como é que chegou lá do outro lado? Fácil, eu só substituí. No lugar de x, eu botei quem? 2. Professor, por que 2? Porque ele me deu o número aqui 2. Ó. Ele, lembra do Anápolis? O Anápolis dele vai ser 2. Eu não sei o que ele está estudando, mas ele disse para mim que ele quer saber o que acontece quando chega perto de 2. Ou seja, eu quero saber quanto é a tua velocidade quando tu estava perto de Anápolis. Eu vou pegar o 2, substituir no lugar do x, ó, menos 2 mais 2. Como é que fica isso aqui? 2 elevado ao quadrado vai dar 4. 4 menos. Aí aqui, ó, menos 2 com mais 2 eu posso cortar, né? Ó, menos 2 com mais 2 vai dar 0. Então é menos 0. Que vai dar quanto? 4. Que é a resposta que está aqui do outro lado, ó. Aqui está 4, ó. Justamente é o valor que deu aqui. Então saiu do 2, chegou em 4. Passou pela caixinha de transformação. Caixinha de transformação eu chamei de função f de x, tá bom? Essa função está onde? Está aqui nessa linha azul. Onde é o pontinho que tocou? O pontinho que tocou foi aqui, ó. Entre essas duas setinhas vermelhas. Deixa eu olhar aqui para vocês e perguntar. De boa? Tá tranquilo? Deixa eu ver aqui. Tá tranquilo, né? De boa, então. Vamos embora. Cadê? Aqui. Então, olha só, eu coloquei aqui uns valores, que é muito importante agora. Agora a gente vai aprender uma coisa chamada limite. Limite. O limite, a gente tem duas situações. O limite, ele pode ser unilateral. Como assim unilateral? Significa que você pode vir tanto pela esquerda quanto pela direita. Unilateral quer dizer que por um lado. Tá? Agora a gente precisa entender uma linguagem matemática. Quando o limite vem escrito assim, ó, limite, tá? L-I-M. Vou usar o exemplo nosso. Quando x tende a 2, como é que é a função? F de x
A função é quem? É x ao quadrado menos x mais 2. É a função do exemplo. Ele pergunta quanto é o limite. Ele está dizendo aqui que o limite é 4. Né? Você substituiu o 2 no lugar do x e deu 4. A gente já fez isso. Galera, quando tem só do jeito que está aqui, ó, sem nada, só o 2, a gente diz que esse limite é bilateral. Como assim, professor? Tá. Vamos falar só do unilateral. Quando vem assim, e você tem uma setinha em cima do 2, um sinal negativo, aqui ó, sinal negativo, tá bom? Eu chamo isso de limite unilateral esquerdo. Esquerdo, tá? Quando for negativo, esquerdo. Na nossa imagem, é essa primeira seta aqui, ó. Você olha para o gráfico, é de frente para o gráfico, e ele está vindo da tua esquerda para a direita, em direção ao número que você estabeleceu. Então, vindo do 0 para o 2, eu digo que ele vem pela esquerda. Se ele vem pela esquerda, é um limite no lateral esquerdo. Ele tem um sinalzinho negativo, tá bom? Quando o limite de x, quando ele tende a 2, tem um sinal positivo em cima do número, a gente diz que ele vem pela direita. Pela direita. Como assim pela direita, professor? Aqui, ó, essa segunda seta que tem aqui no gráfico, ó. Essa segunda seta vermelha, que está vindo de onde? Você olha para o 2, está vindo da tua direita para a esquerda. Deixa eu olhar vocês aqui. Paulo, Susan, entenderam isso? Vai ter um sinalzinho em cima do número. Se for negativo, quer dizer que ele está vindo da esquerda. Se for positivo, quer dizer que ele está vindo da direita. Tá bom? Beleza. Por quê? Por que, professor, saber isso? Porque lembra que a gente acabou de ver função descontínua, onde eu disse para vocês que tinham duas funções? Não é o fato dela ser descontínua que ela não tem limite. Ela tem limite. Então, às vezes, não tem limite bilateral, que a gente já vai aprender o que é bilateral, é quando acontecem as duas coisas ao mesmo tempo, tanto esquerda como direita. Mas, às vezes, ela tem um limite esquerdo. Aí você diz quanto é esse limite. Olha, crescendo pela esquerda, vai ser tanto. Vindo pela direita, ou seja, crescendo à esquerda, diminuindo à direita. Diminuindo pela direita, vai ser o limite tanto. Para isso que a gente está estudando limite. Perfeito. É um limite unilateral. Esquerdo, direito. O que é o limite que esse texto está falando aqui? Ó? Limite bilateral. Aqui, ó, bilateral. O limite bilateral é quando a função tem o mesmo limite tanto pela esquerda como pela direita. Vamos resolver essa equação aqui. Vou fazer um desenho bem aqui para ficar mais fácil o que nós estamos fazendo. Eu vou pegar esse mesmo desenho aqui, ó. Esse mesmo desenho aqui, ó. Vou pegar esse mesmo desenho aqui. Pode ser. Vou colocar ele aqui do lado. A gente vai trabalhar com ele agora, ver se eu consigo fazer ele crescer um pouquinho. Pode ser, pronto. Vocês conseguem enxergar. Deixa eu apagar aqui algumas coisas. Apagar aqui algumas coisas. Bom? A gente entendeu que eu estou falando de limite. Vamos lá.
eu vou colocar umas cores diferentes. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aí no celular de vocês. Consegue sim. Vou colocar umas cores diferentes. Vermelho já está vermelho. Deixa eu pegar aqui um azul. Galera, vamos resolver esse primeiro aqui, ó. Quando o limite tende pela esquerda. Então, nós entendemos que quando tende pela esquerda é quando vem por aqui, né? Quando vem da esquerda para a direita. O meu limite é 2. Olha só, eu quero que vocês observem o seguinte. O que me interessa é o que está embaixo da curva, tá bom? Que curva, professor? Tá vendo aqui essa seta azul, ó, do gráfico? O que me interessa é tudo que está aqui embaixo. Tudo que está aqui embaixo, tá bom? É isso aqui que me interessa. Tá vendo que ele tem uma carinha feia? Não dá nem para calcular isso aqui. Não sei nem que área é essa. Agora vem comigo. Aqui, ó. Aqui tem o número 1, ó. Número 1. Ó, 1, 2, 3, tá bom? Se eu sair aqui do 1 e eu tocar na função, eu vou pro lado, ó. Eu vou pro lado. Isso? Eu vou aqui para esse lado. Aí eu vou chegando mais 1, alguma coisa aqui, 1,1. Eu vou chegando para esse outro lado. 1,4. Eu vou chegando para esse outro lado. Eu vou indo até eu toco na função e eu vou para o lado. Vocês estão percebendo que quanto mais eu chego perto de 2, mais eu chego perto de 4, até que quando eu chegar bem pertinho aqui de 2, eu chego bem pertinho de 4. Deixa eu olhar aqui para vocês. Vocês conseguem perceber isso? Que quanto mais eu estou chegando pela esquerda perto do 2, eu estou chegando perto do 4. Né? Eu estou chegando. Agora, detalhe, galera. Nunca vai ser o 2. Você nunca vai chegar no 2. Por isso que eu botei esse gráfico aqui agora. Olha só. Esse gráfico aqui, esse primeiro, esse monte de número aqui, ó, é você vindo pela esquerda. Então, o limite aqui é quando x tende a 2 pela esquerda, o sinal negativo. Tá vendo, ó? Ele saiu do 1 em direção ao 2. Tá vendo? Aí, quando deu 1,5, deu 2,75. Ele andou 1,8, deu 3,44. 1,9, 1,95, 1,999, deu 3,999. Porque ele vai chegando pertinho do 4, mas não e chegando pertinho do 2. Mas nunca vai ser 2. Perdão, nunca vai ser o 4. Exatamente o 4. Nunca. 4 exato. Não vai ser. Da mesma forma, eu quero que vocês entendam esse outro limite aqui, ó. Esse aqui é quando o limite x tende a 2 por onde? Positivo. Se é positivo, é pela direita. Olha só, pela direita. Vamos para o nosso gráfico aqui, ó. Eu venho pela direita, ó. Vai estar em vermelho. Eu venho aqui, do 3. Ó, do 3. Quando eu toco na função, eu vou para o lado. Tá vendo? A 4, aqui é 5, aqui é 6. Tá? Aí eu venho em direção ao 2. 2,99. Olha só. Eu toco aqui. Percebe que quanto mais eu chego perto de 2, mais eu chego perto do 4. É o que esses números aqui estão dizendo para a gente. Esses números estão dizendo, ó, eu parti do 3, eu cheguei no 8. 2,5, 5,7, 2,2. Eu estou diminuindo, tá vendo? Ó, do 3 eu estou indo para o 2. Eu estou diminuindo. E quanto mais eu vou diminuindo, mais perto do 4 eu estou chegando. Mas veja que tem uma hora que eu passo do 4. Aqui, ó. Que eu passo, não, perdão. Que eu vou me aproximando mais e mais do 4. O 4 vai diminuindo, ó. 5,75, 4,64. Vai se aproximando mais e mais de 4. Mas nunca vai ser 4 exato. Como o limite esquerdo
E o limite direito, todos estão apontando para que número? Estão apontando para o número 4. Quando eu digo que os dois têm o mesmo valor, ó, tanto o esquerdo é 4, como o direito é 4. Vocês percebem? Está chegando perto do 4. Ó, aqui é 4 alguma coisa, e aqui é 3,999, que a gente pode arredondar para 4. Quando os dois valores são iguais, eu digo que eu tenho um limite bilateral. Então, eu escrevo como limite quando x tende a 2. Aí eu não boto sinal nenhum, porque quando não tem sinal, quer dizer que tanto faz ser pela esquerda como pela direita. De x ao quadrado menos x mais 2 vai ser igual a 4. Quer dizer que o limite bilateral é igual a 4. Ah, professor, quer dizer então quando se o valor da esquerda der o mesmo número do valor da direita, esse limite é bilateral? Isso. Quer dizer que se der diferente, não é bilateral. Existe um limite, mas o limite não é bilateral. Ele é ou é unilateral esquerdo ou é unilateral direito. Povo que está comigo aqui, vivo ainda. Bagunçou a cabeça? Paulo, Susan. Então é isso. O meu Anápolis aqui era 2. Eu vi que tem limite vindo pela esquerda e pela direita, porque quanto mais eu me aproximava do 2, eu chegava perto do 4. 4 é a minha imagem. Tá? Quando eu chegava pela direita, eu também ia me aproximando do 4. Então, esse limite é bilateral. Quando é que o limite é bilateral? Quando o valor da esquerda for igual ao valor da direita. Quando você substituir o valor no x e der os valores iguais. Sabendo disso, vamos ver aqui se a gente já pode partir para os exercícios. A gente já pode partir. Não, não podemos ainda. Eu vou colocar aqui agora em tela. Eu vou. Nosso próximo ato é resolver exercício, mas eu vou parar essa apresentação e eu vou fazer outra apresentação aqui agora em tela, tá bom? Que é para vocês aproveitarem, tirarem os prints de vocês de uma coisa que é algo que vocês precisam dar uma estudadinha, com calma, tá? São coisas que a gente vai ter que relembrar. Cadê aqui a apresentação? Não está aparecendo. Aí. Que eu botei aqui em... Aí. Apresentação. Aí, galera, rapidinho, que eu quero botar em tela cheia. Quero botar em tela cheia e não tá fazendo, tá? Quero apresentar slide, isso. A gente vai lá. Aqui, pronto. Permitir. Cadê? Tá aparecendo só o slide. Não sei se não tá legal, porque tá menor. Deixa eu parar de novo. Parar. Agora eu vou lá. Faço a apresentação. Apresentar. Bem, não estou conseguindo. Vamos ver se a gente consegue assim. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar que tem assim algumas regras. Está escrito assim, propriedades da radiação, potência. Não sei se estão conseguindo enxergar aí.
mas é preciso que vocês olhem com carinho essas regras. São regras que vocês viram no ensino médio e no ensino fundamental e que a gente vai precisar utilizá-las na nossa resolução de função agora, tá? São regras básicas, tá aqui, vocês voltem e meia, dão uma olhadinha nela, radiciação, potenciação, tá? E essa parte de baixo aqui do slide, onde tem assim, por exemplo, A mais B ao quadrado, a gente chama de produtos notáveis, tá bom? E aí eu botei, a maioria que cai nos cálculos, eu botei aqui, ó. Por que isso? A gente vai já entender, tá? Então eu coloco aqui no vídeo, para você, sei lá, tirar teu print aí, tirar tua olhada, tá bom? E aí a gente vai aplicar isso, tá? Tirou teu print, eu vou parar a apresentação. Esse slide vai estar lá no NEAD, você pode recorrer e verificar as fórmulas, tá bom? E nós vamos agora resolver... Opa, perdão, vou parar não. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Aproveitando que vocês estão vendo a tela, ó, essa tela aí agora, que é a tela das funções, das equações que eu falei para vocês, tá? Agora, nós vamos resolver isso aqui, ó. Olha aí. Olha como ficou bonito agora aí, ó. Para encerrar nossa aula, olha como ficou bonito. Tudo que nós falamos, desde as 8 horas da manhã, é isso aqui que a gente vai fazer agora, ó. Claro, eu vou resolver umas duas. Vou colocar isso aqui lá no grupo como lista de exercício, para na próxima aula a gente resolver. Tá bom? Então, quem perdeu a aula, dá uma retomada nessa aula aqui. Eu vou resolver umas 2, 3 questões aqui. E aí vou deixar outros para vocês fazerem o exercício. Dá medo, né? Você olha essas equações aí e fica, nossa, o que está acontecendo agora aí? Tudo que ele falou é isso aí agora? É isso aqui, tá? Não tem mais gráfico, não tem mais figura, não tem mais setinha saindo. Aquilo tudo que a gente estudou é isso aqui agora. Toda aquela informação está aqui dentro. Vamos resolver. Vou sair dessa tela, tá? Tu já tirou teu print aí, mas vai estar lá, a lista vai estar lá no nosso grupo. E eu vou agora apresentar a tela que a gente vai resolver. Permitir. Pronto. Vamos limpar essa área de trabalho aqui. Vamos pegar nossa caneta. Canetinha preta. Vamos pegar a primeira. Vamos pegar a primeira. Primeira questão para a gente resolver, lá daquela lista, que vai virar uma lista de exercício, hein? Primeira questão para a gente resolver. Deixa eu pegar ela aqui. Deixa eu pegar aqui no PDF, que ela é... Pior que eu não tenho ela no PDF, tenho? Espera aí, rapidinho, galera. Deixa eu pegar essa primeira aqui. Tem que tirar uma imagem mesmo aqui. Vou tirar um print. Printei. Pronto. Printei. Saí dessa apresentação. Printei. Deixa eu aumentar bem isso aqui. A gente vai resolver algumas. Que é para vocês entenderem como é que resolve. E aí vocês vão praticando. Pronto. Eu vou colocar aqui do lado. Do lado. Nós vamos resolver. Vamos pegar essa... Vamos começar pela primeira, né? Como diz o caboclo, vamos começar pela primeira, pelo início. Qual é a primeira questão? Essa aqui, ó. A letra A. Vamos resolver essa letra A. Letra A. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, ó. Galera que está comigo aí, eu sei que vocês já resolveram,
tá? Eu sei que vocês, enquanto eu estou conversando aqui, eu sei que vocês já resolveram, eu tenho quase certeza disso. O Paulo e a Susan, com certeza, já arriscaram. Galera, primeira coisa que a gente faz quando vai resolver uma função, substitui. Tá vendo esse 2? Substitui na equação. Olha só o que vai acontecer. 2 elevado ao quadrado menos x mais 2. Lembra dessa função? É aquela função que a gente viu lá no início. Isso aqui vai dar 2 não. Perdão, no lugar do x, entra o 2, tá bom? 2 mais 2. Lembra quanto é que é o resultado disso? 4. Então, o limite, a resposta é essa. Se fosse numa prova, a resposta é essa aqui, 4. O limite, olha o que está escrito, limite da função x ao quadrado menos x mais 2, quando x tende a 2. Professor, não é pela esquerda? Não. Não tem sinal nenhum aqui em cima, nem negativo, nem positivo. Quer dizer que ele é o quê? Bilateral. O limite é 4. Quer dizer que você vindo pela esquerda ou vindo pela direita, você vai chegar no próximo do 4. Então, como é que a gente vai resolver as questões? Primeira coisa, galera, pega o valor e substitui em x. Pega o valor, substitui em x. Vamos pegar a letra B. Letra B. Olha a letra B. Peguei a letra B. Ah, professor, deixa que eu faça essa daí. Tá, faz aí. Enquanto tu tá fazendo aí, deixa eu pegar aqui minha caneta. Faz aí, então. Tá, mas não dá a resposta agora não. Deixa eu terminar aqui de escrever. Olha. Ah, professor, você falou que a primeira coisa que tem que fazer é o quê? Substituir. Então, ó, 2 ao quadrado menos x, onde é x vai ser 2, mais 1. Deu quanto? 4 menos 3. 4 menos 3? Não, olha só. 4 menos 2, que vai dar 2, mais 1 vai dar 3. O limite é 3. O limite é 3. E faz todo sentido. Tá vendo que as funções são iguais? O que mudou foi a imagem, que aqui é 2 e aqui é 1. Então, ó, era 4, passou a ser 3. Deixa eu ver quem tá comigo aqui, se tá vivo, se tá... Susan, Paulo, de boa, dá para resolver essas funções desse jeito que a gente está fazendo? É só pegar o valor e substituir no lugar do x. Boa pergunta, Paulo. O que determina é um valor fixo já estudado. Como assim, professor? Lembra do nosso exemplo de Anápolis? Eu determinei que seria a cidade de Anápolis. Mas daqui de Brasília para Goiânia tem várias cidades. Eu podia pegar qualquer cidade. Eu poderia dizer assim, porque eu não lembro agora o nome de uma cidade próxima ali, mas se você fosse por Lusiânia, por exemplo, eu podia dizer assim, qual o limite da tua velocidade em Lusiânia? Aí você ia ter que pegar pela esquerda, pela direita e ia dizer qual era o limite da tua velocidade lá. Então, quem determina é a própria função, a própria pessoa. Existe a função e você que é o pesquisador, você que está estudando, você diz assim, eu quero saber qual vai ser o limite se o meu ponto inicial for 2, se o meu ponto inicial for 3. Se eu partir de 2 sementes de milho, qual é o meu limite? Aí vai chegar um limite. Se for essa função aqui, por exemplo, o limite vai ser quanto? 4. Se a sua cova lá, se o seu suporta até... Você disse que o seu limite é 2, perdão, se você quer partir com 2 sementes, o cálculo aqui está dizendo que você pode botar até 4, que suporta. Isso, não, esse de onde tende vai estar expresso, tá bom? Vai estar expresso lá. Ele só quer que você analise. Então, quem vai escolher o lugar vai ser a questão vai escolher. Belezinha, moçada. Agora,
Eu vou ocupar vocês só mais um pouquinho. Eu sei que a gente tinha que dar um intervalo, mas eu vou resolver mais umas duas, aí a gente encerra a aula, beleza? Aí eu deixo as outras questões para vocês irem resolvendo. O negócio agora vai complicar um pouquinho só. Por enquanto tá de boa. Vocês estão só substituindo e está resolvendo. Vamos pegar essa questão, letra C de casa. Letra C de casa. Será que a gente dá conta de resolver ela de boa? Não sei. Vamos botar ela aqui. Letra C de casa. Olha ela aqui. Ah, professor, tá fácil. Eu não sei nem porque existe matemática desse jeito que o senhor está falando. Se é só para substituir o valor, não tem necessidade nem de estudar. Aí, galera, que eu me enrolei aqui numa tela aqui. O trem enganchou aqui. Aí, agora deu certo. Pronto. Não tem nem necessidade de estudar, professor. Olha, eu já substituí, já até resolvi. Enquanto você está enrolado aí, conversando, eu já resolvi. Desculpa. Deixa eu ver se eu consigo também. Vamos lá. Então, substituindo o valor de 1 vai dar o quê? 1 menos 1 sobre 1 ao quadrado menos 1. Quanto é que dá isso aqui? Dá 0 aqui em cima e aqui embaixo dá quanto? Dá 0. Aí eu paro. Eu paro agora e olho para vocês e digo, e agora? Que deu 0. Eu vou relembrar vocês uma coisa que ensinaram vocês lá no ensino básico. Nunca, jamais, em momento nenhum, de forma alguma, é proibido na matemática, dividir por 0. É proibido na matemática dividir por 0. Mas, ao mesmo tempo, diz que 0 dividido por alguma coisa, e qualquer coisa, se você não tem nada e divide por nada, era para dar nada. Mas não é verdade, porque é proibido dividir por 0. Tá? Dividirás por tudo, menos por 0. Então, como é que chama isso? Guarda aí no teu coração. Toda vez que der 0 sobre 0, em qualquer equação que vocês estiverem resolvendo na vida de vocês, quando der 0 sobre 0, vocês vão chamar isso de indeterminação. Ah, professor, é isso que é indeterminação? É isso que é indeterminação. Essa função ela é indeterminada. Ah, professor, então eu boto na resposta lá indeterminada. Não. Nós estamos no nível superior, hein? A gente vai ter que resolver. Se fosse ensino médio, a gente ia parar aqui. Mas como é nível superior, vamos resolver, galera. Então, professor, dá a dica aí como é que eu ia resolver isso. Galera, tá 0 sobre 0, porque a gente precisa cortar alguma coisa que está atrapalhando. Alguma coisa aqui está atrapalhando, está deixando indeterminado. Tem alguma coisa aqui que está atrapalhando. E aí, como é o macete? Sempre comece a resolver pela função. Aqui são duas funções, tá, galera? Uma função em cima e uma função embaixo. É uma função dividindo pela outra. O que a gente vai fazer? Comece sempre pela que tem maior expoente, tá? Nesse caso aqui é quem? X ao quadrado. Porque aqui em cima é x elevado a 1. X ao quadrado. Vamos brincar. Vamos resolver. Então, vamos começar. Já vimos que não dá, né? Dá 0 sobre 0. Vou pegar esse x ao quadrado aqui, ó. Vou puxar para cá. Vou resolver ele aqui embaixo. Veja o que eu vou fazer. Você não pode alterar a função, criar números na função. Você entende o que eu quero dizer? Você não pode mudar na função. Imagina você aí que está ouvindo. Você pode colocar uma maquiagem, você pode colocar uma peruca, mas você não pode alterar quem você é. É a mesma coisa da função. Você pode fazer o que tu quiser aqui, só não pode alterar a função, você não pode criar. Você tem 2 braços, não pode botar 3 braços, tá bom? Não pode. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou dizer para você que x ao quadrado menos 1
é a mesma coisa, ou seja, é igual a x ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado. Eu paro e olho para vocês. Não é verdade? O que eu acabei de escrever? Eu alterei a função, o resultado? Não. Veja se não é a mesma coisa. Veja se x ao quadrado menos 1 não é a mesma coisa de x ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado. Vocês discordam? Vocês concordam? Tem dúvida nisso? Vocês entenderam, né? Eu não mexi na função, eu só estou dizendo que elas são iguais. Porque 1 ao quadrado, galera, é 1. 1 ao quadrado é 1. Eu não mexi no x ao quadrado. Susan, Paulo, de boa? Tá? Vou fazer sempre isso. Galera, começa a pensar aí, porque toda vez que der 0 sobre 0, aí vocês lembram do slide que eu acabei de apresentar para vocês, que tinha lá radiciação, potenciação e produtos notáveis? É aqui que a gente vai aplicar. Por quê? Porque existe uma fórmula que diz o seguinte, que toda vez que for A menos B ao quadrado menos B ao quadrado é a mesma coisa que A mais B que multiplica A menos B. Mentira, professor. Verdade. Está lá naquele slide que eu apresentei para vocês. O nome disso, produtos notáveis. Se quiser dar uma estudada depois, chama-se produtos notáveis. Existe essa fórmula. Ah, professor, então quer dizer que se isso é verdade, eu posso pegar esse x ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado, eu posso dizer que ele é igual ao quê? Ele é igual a x mais 1, que multiplica x menos 1. Agora eu paro e olho para vocês. Vocês entenderam, Susan, Paulo, o que foi que eu fiz aqui agora? Eu usei uma propriedade que diz que A ao quadrado, sempre A ao quadrado menos B, tá? Não é A ao quadrado mais B, não. Mais B não usa essa fórmula, não. É A ao quadrado menos B ao quadrado. Toda vez que for menos, olha o que eu fiz. Eu transformei, continuou a mesma coisa. Deu nó na cabeça de vocês aí? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu só substituí na fórmula. Eu não mexi na equação, continua do mesmo jeito. Só que agora eu posso pegar isso que eu encontrei, olha o que eu vou fazer. Eu vou substituir agora, ó. X menos 1, que é o que estava aqui em cima, ó, dividido por quem? Dividido por x mais 1, que multiplica x menos 1. São iguais aqui, eu não mexi. Mas por que ficou fácil desse jeito? Porque agora eu posso cortar esse x menos 1, posso cortar por esse x menos 1, que vai ficar o quê? 1 sobre x mais 1. Quando você cortar, você pode agora substituir o valor aqui do x. Ó. Quanto é que ele está dizendo que o x é? Ele está dizendo que o x é igual a 1. Quando você cortar, toda vez que você cortar, aí você vem e substitui. Ou seja, 1 sobre 1 mais 1 vai ser igual a 1 sobre 2. Ou seja, o limite dessa questão é meio. O limite dessa função, quando x tende a 1, é meio. Quer dizer que você vindo pela esquerda e vindo pela direita, vai chegar em 0,5. Paulo, Susan, deu nó na cabeça. Então, professor, quando der 0 sobre 0, o que eu faço? Eu tenho que buscar um jeito de cortar alguma coisa nessa função. Essa é a linguagem. Simplificar. Eu tenho que dar um jeito de, sem alterar a função, eu cortar alguma coisa. Pode falar, Susan.
Professor, de cara quando eu cortasse, eu não ia deixar um em cima e iria ficar errado. Qual a regrinha? Porque eu só ia deixar x mais um, que ia ficar 1 mais 1, ia dar Entendi, 2. Qual a entendi. regrinha nessa parte de matemática? Eu não lembro. Não, a regrinha é até assim, é um pouco mais abstrata. Imagina o seguinte: você tem uma fazenda e quer dividir essa fazenda por outra fazenda. Uma fazenda igual. Ou melhor, você tem o número 2 e quer dividir pelo número 2. Uhum. Quanto é que sobra? Hum. 1. Não, 2 dividido por 2. Você tem 2. Tem duas maçãs, quer dividir por duas pessoas, vai dar uma maçã para cada, entende? Aham, entendo. Você tem um infinito, e vai dividir pelo infinito, vai dar 1. Concorda? Concordo, concordo. Então, Agora então, assim, é só tu pensar assim, eu tenho uma coisa igual, eu quero dividir por outra coisa igual, vai ter que dar 1. Uma na fazenda minha dividida por outra cabeça, o fazenda. simplificar, ela sumiria e acabou. Não. Mas, professor, sumiu embaixo. Porque, olha, Suza, vai dar 1 em cima e vai dar 1 embaixo. Só que o 1 Uhum, embaixo, eu não preciso colocar, né? Que está multiplicando, uhum, né? entendi. Vai dar 1 em cima e 1 embaixo, né? Uhum, Só que o de baixo eu não preciso botar porque está multiplicando. Aí qual é entendi. a pegada aqui? Toda vez que der zero sobre zero, você vai dar um jeito de cortar alguma coisa na função. Depois que você cortou, isso a galera erra muito. Depois que você cortar, você para e substitui o valor. O X que ele te deu, no caso aqui foi 1. Entendi agora. Aquele quadro que eu botei no slide lá é super importante: potenciação, radiciação e produtos notáveis. Porque aqui, ó, eu precisei usar essa regra do produto notável para poder resolver essa equação. Belezinha? Uhum. Deixa eu ver se tem. A gente ia finalizar aqui, mas deixa eu ver. Olha, eu vou resolver mais essa letra D, que é para ver se a gente entendeu mesmo. Letra D. Pegou Vou resolver. errado e deu 0 de novo. A letra D deu zero? Uhum. Ah, então Não, vamos ver. do jeito errado, né? Vamos resolver ela aqui então, ó. Letra D aqui em cima. A Suza já falou, mas de cara mesmo, eu acredito que já vai dar zero. Porque embaixo eu já sei que dá zero. Quando eu vejo que embaixo já vai dar zero, eu já fico pensando o que eu vou fazer. Essa daqui é tranquilaço. O que a gente vai pensar? Se eu jogar o 2 aqui, já vai dar zero em cima e embaixo também já vai dar zero. Então vai dar zero sobre zero em determinação. O professor falou que quando é indeterminação, eu tento simplificar primeiro a equação que tem maior expoente, que é a de cima. O que eu posso fazer com essa de cima? X ao quadrado menos 4 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 2 elevado ao quadrado. É a mesma coisa, galera. Eu não fiz nada, não mudei sinal nem nada. É a mesma coisa. Tá? Continua x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Tá? Opa, professor, isso aqui você acabou de falar que isso aqui é a mesma coisa que o quê? Que x mais 2 que multiplica x menos 2. Ah, então eu posso botar isso aqui dividido por quem? Por x menos 2. De onde é x menos 2? É o daqui de baixo, ó. Tá aqui ele. Ah, eu estou multiplicando em cima, eu posso cortar esse x menos 2 por esse aqui, ó. Vai dar o quê? X mais 2. Cortei. Ah, depois que eu corto, eu pego e substituo o valor. O valor é de quanto? X tendendo a 2. Então, onde for x, vai ser 2 mais 2. 2 mais 2, que vai ser igual a 4. Mentira que a resposta é 4. A resposta é 4. O limite a resposta é 4. Galera, com isso a gente encerra a nossa aula, porque eu vou deixar essas duas outras
de 10 horas até meio-dia. Eu vou colocar agora lá essa lista para vocês resolverem. E a lista, não só com essas questões, mas uma lista com mais questões de tudo que a gente estudou até agora, tá? Limite pela esquerda, limite pela direita. Eu vou colocar essa lista lá agora, para vocês aproveitarem essas 2 horas que tem de 10 horas agora, 1h30 até meio-dia, para vocês resolverem. E na próxima aula a gente resolve essa lista e continua daqui para frente. Eu agradeço a presença de vocês. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. É muita informação em pouco tempo, mas a gente vai caminhando nesse sentido. Beleza, galera? Próxima aula vai ser o mesmo link, tá bom? Essa mesma sala de aula aqui vai estar lá e a gente vai dar continuidade. Show? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fui!